Olá, amigo do agro, seja muito bem-vindo ao New Holland Cast, o podcast mais apaixonado pelo agro do Brasil. Abrimos hoje o nosso 5º episódio da primeira temporada e o tema de hoje não poderia ser mais atual e necessário para estar nessa mesa de feras para discussão. Hoje vamos sair um pouco da esfera da tecnologia do agro pura em si e olhar para ela de um outro ângulo, que vai além dessa implementação e é o elo disso tudo. Falaremos do capital humano na implementação da tecnologia. Não tem como falar de capital humano sem termos pessoas estratégicas e com muita experiência nessa área na mesa de hoje. Então, vou começar apresentando nossos novos integrantes dessa mesa. Oi, Ana. Oi, Luana. Uma satisfação tomar esse cafezinho aqui com vocês, né? Vamos falar um pouco de pessoas e da experiência aqui na Trator New. Trabalho no RH, sou psicóloga, estou na equipe aqui já há 12 anos. A gente tem construído aí uma caminhada muito bacana com a equipe dos gestores, né? E os colaboradores aqui da empresa. Muito bem-vinda, Ana. Teremos também o Ricardo. Olá, pessoal. É um prazer enorme estar aqui com vocês também, dividir um pouco das nossas experiências que a gente tem no desenvolvimento humano e no retorno que a gente tem com esse desenvolvimento humano aqui na Trator New. Eu sou o diretor de serviço e estou aqui agora, nesse exato momento, há 1 ano. Muito obrigada pela presença hoje, Ricardo. E é claro que não pode faltar os nossos especialistas. Olá, Calarga. Olá, pessoal, tudo bem? Hoje vou contribuir um pouco com vocês aqui sobre a minha experiência dentro de sala de aula. Show, Calarga, vai ser muito válido. E aí, Robson, preparado? Preparadíssimo, Luana. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Robson, especialista em agricultura de precisão aqui na Trator New, e hoje a gente está pronto para mais um cafezinho. Mesa show hoje, hein, Edu? Existe uma exponencial da tecnologia, de recursos, de coisas, de dados no campo. E essa tecnologia é acompanhada de um perfil de clientes com anseios e necessidades totalmente distintos do que a gente tinha no passado. A pergunta hoje é: como garantir que as pessoas que viabilizam, implementam e suportam o dia a dia no campo estejam alinhadas com essa exponencial do mercado agro? Como desenvolver essas novas competências necessárias? Como reter os talentos nesse mundo de incertezas? Tantas perguntas, hein, Edu? Vamos chamar o time para discutir isso no café? É isso aí, Luana. Vamos sim. Antes da gente começar a falar sobre esse desafio, quero recapitular rapidamente qual foi o nosso episódio anterior. Anteriormente nós falamos sobre os desafios tecnológicos, a importância de conhecer a diferença entre produto e solução, sobre atender às necessidades dos nossos clientes e garantir a correta utilização dos equipamentos em campo. Diante disso, agora nós vamos falar justamente sobre o desafio de como viabilizar tudo isso que falamos até chegar de fato no campo. Ou seja, vamos falar das pessoas. Pessoa é o pilar-chave do início ao fim desse processo. São as pessoas que levam a tecnologia, o conhecimento e o suporte até o campo. É a pessoa que faz acontecer. Robson, diante desse cenário, conta pra gente como é a estrutura de pessoas e de atendimento dentro da Trator New. Como que a revenda se organiza para fazer isso tudo acontecer? Então vamos lá, Edu. Deixa eu falar um pouquinho aqui sobre a nossa estrutura, que está crescendo a cada dia que passa. Hoje, a nossa equipe ela é organizada em 10 pessoas. Nós somos em 10 pessoas hoje, direcionada especificamente em agricultura de precisão. Então, nossos técnicos vão para campo para trabalhar especificamente com equipamentos de agricultura de precisão, com soluções em agricultura de precisão. Um técnico nosso, do nosso time hoje, né, da nossa equipe, ele não vai para fazer uma revisão do trator, para fazer uma troca de óleo, ele vai para trabalhar especificamente com uma solução de agricultura de precisão. Ou seja, um piloto, ou seja, uma solução de pulverização, como a gente falou anteriormente, um bico a bico, uma plantadeira com desligamento, adicionar um sinal para o cliente. Então, esses técnicos, eles são focados diretamente na parte de agricultura de precisão. E um detalhe, assim, hoje nós temos 10 pessoas direcionadas a isso, nós estamos contratando mais pessoas e para você ver como que essa demanda ela é tão grande, nós temos hoje toda a equipe de serviço com treinamento
no mínimo um treinamento básico, né, sobre cada produto. Então, por exemplo, hoje um especialista em tratores aqui na empresa, ou em colheitadeiras, ou em pulverizador, ele tem um treinamento em agricultura de precisão do equipamento. O que o pulverizador pode oferecer em agricultura de precisão, o que o trator pode comportar, o que a colheitadeira pode comportar. Então, nós temos uma equipe dedicada na parte no setor de agricultura de precisão específico para isso. Hoje, nós somos certificados pela fábrica, existe um processo de certificação. Todos esses técnicos nossos passam por treinamento pelos melhores instrutores da fábrica. Então, tem uma grade específica de treinamentos que a gente tem que cumprir para que esses técnicos eles sejam certificados, para que a gente possa, lá na ponta, entregar o melhor serviço ao nosso cliente. Muito bom, Robson. Como que era antigamente em relação à estrutura atual? O que isso trouxe de resultado? Esses movimentos em relação ao cliente? Como que você tem trabalhado atualmente? De forma ativa, mais de forma passiva? Conta um pouco mais pra gente sobre isso. Então vamos lá, Edu. A sua pergunta é sensacional. Na verdade, antigamente, como que a gente trabalhava? Antigamente a gente trabalhava integrado a serviços. Então, por exemplo, a gente tinha um técnico que ele atuava boa parte em agricultura de precisão e naquele momento em que não tinha uma demanda em agricultura de precisão, ele ia fazer um serviço mecânico ou um serviço elétrico. Você nunca tinha uma pessoa 100% focada nisso. O que a gente começou a analisar? A partir do momento que você não tem uma pessoa focada, você não consegue ter uma pessoa com conhecimento tão abrangente à área. O que acontecia? Automaticamente, como esse mundo é enorme, esse mundo de tecnologia, de máquinas, a gente tem uma gama de produto enorme, desde tratores, a colheitadeira, a pulverizador. Então sempre que o técnico ele precisava retornar a mexer com um piloto ou com uma solução de pulverizador ou de colheitadeira, ele sentia uma pequena dificuldade porque fazia algum tempo já que ele não mexia com o equipamento e isso dificultava um pouco mais para que ele chegasse a uma solução. Aí a gente começou a analisar que os equipamentos estavam vindo cada vez mais com tecnologia embarcada, a cada vez, tanto plantadeiras quanto soluções, equipamentos de terceiros integrados nas nossas máquinas, estava vindo cada vez mais com soluções embarcadas. A gente começou a pensar, peraí, a gente tem que criar uma nova estrutura para poder suportar melhor nossos clientes, pessoas focadas. E automaticamente, quando você tem pessoas focadas e direcionadas especificamente a um tipo de serviço, você consegue treinar melhor as pessoas, capacitar ainda mais, você consegue ter realmente profissionais nesta área. Como os equipamentos eles estão evoluindo muito rápido e a cada dia que passa tem uma novidade, a partir do momento que você tem pessoas capacitadas, voltadas para esse negócio, você consegue oferecer uma solução melhor, você consegue entregar uma solução para o teu cliente com maior agilidade, com maior rapidez. E isso acaba fazendo a diferença. Você consegue chegar na solução com maior rapidez e não deixando muitas vezes o cliente na mão. Olhando, eu queria aproveitar também, Robson, e expor o trabalho que foi feito em relação a isso daí pelo seguinte: a gente olhando financeiramente a operação, olha que bacana o que foi feito relativo a gente criar uma área específica focada só para PLM. Com esse foco, o Robson, além de poder atender o cliente, ele tem capacidade de comercializar mais. Comercializando mais, você rentabiliza mais ainda a sua revenda. Hoje, só para se ter ideia, a área de PLM específica para Tratornil, ela já está praticamente faturando o que serviços fatura hoje em venda de equipamentos e de mão de obra. E o mais importante, que dentro disso daí, como ele consegue ser atuante exclusivamente no PLM, ele quebra um problema de serviços sazonais. Ou seja, você tem cobertura operacional durante todo o período. E você, em baixas operações de serviços, você pode ter cobertura financeira com o PLM, atender todos e consegue atender com qualidade. E, além disso, você consegue comercializar mais. Isso que é o mais legal dessa estrutura que o Robson desenvolveu. Muito bacana mesmo. E isso é só possível quando tem um olhar estratégico para o negócio. Quando o gestor começa a analisar não só tecnicamente, financeiramente, mas também a importância de entender justamente essas necessidades, né, de pessoas, o que pode ser tratado como uma nova oportunidade. Isso reforça a importância de ter um RH focado no desenvolvimento de pessoas e também de negócios.
assim se torna um braço para sustentar essa transformação. Ana, explica para a gente como que o RH pode contribuir nessa transformação dentro das empresas. Claro, com certeza, essa perspectiva do RH estratégico é fundamental para dar o suporte nesse processo de evolução, de transformação. E hoje nós atuamos, de uma maneira muito engajada com o negócio, muito focada no negócio, partindo do princípio que todo o alinhamento e todas as demandas, elas são tratadas de uma forma muito personalizada. Qualquer demanda, qualquer caso, nós tratamos com o gerente de área diretamente, conversamos sobre o caso, trocamos ideias, buscamos soluções de uma forma conjunta, e assumimos aí todos os ganhos e todos os riscos de qualquer tomada de decisão. Então, sem dúvida, hoje a gente tem sim uma ação bastante estratégica. Hoje nós temos um time composto por analistas, técnicos de segurança, psicólogo, 2 gerentes de RH, que dão todo esse suporte. Então, desde a parte burocrática e de processos, que precisa sempre estar muito alinhada, muito organizada, cumprindo todas as regulamentações e a legislação, dando todo o suporte burocrático, garantindo também a tomada de decisão do gestor, mas também todo atendimento do colaborador. As necessidades que ele tem em relação a benefícios, a composição de remuneração e, inclusive, ao crescimento profissional. Toda e qualquer situação que o funcionário vive no dia a dia da loja é passado para nós e nós vamos até ele, conversamos, sempre com alinhamento feito com o gestor. Então, hoje, sem dúvida, desde o processo de seleção, da entrada desse profissional na Tratornil até o processo de desligamento desse profissional, ele é totalmente personalizado. As seleções são feitas nas filiais, toda a verificação das competências dos cargos, o processo de entrevista, aplicação de prova, validação dos perfis, nós fazemos em loco. E vamos conduzindo todo esse processo junto com o gestor da área para garantir ao máximo a assertividade desse processo, a assertividade das contratações para minimizar a aderência dele em relação à formação, mas sem dúvida hoje é um time muito estratégico que atende toda a situação focada no negócio. Na nossa equipe de RH, todo mundo sabe de tudo que está acontecendo, todos os casos, e a gente fala diretamente com o diretor executivo até o colaborador. Então, essa tratativa é muito diferenciada hoje, Então, a gente tem uma satisfação em trabalhar neste formato, porque a gente tem a certeza do sucesso, da garantia do sucesso trabalhando dessa maneira. O relacionamento, o alinhamento diário com o gestor faz com que a gente tenha uma assertividade muito grande nas ações de RH. Então, isso fortalece o negócio, fortalece o RH, e, sem dúvida alguma, impacta, inclusive, no clima da organização como um todo. Ana, infelizmente sabemos que existem ainda empresas que não disponibilizam, ou seja, não desenvolvem o departamento de RH, e sim somente aquele departamento que a gente chama de departamento pessoal, para ser responsável pela parte burocrática, papelada, salário e tudo mais. Qual que é a mensagem que você passa para essas empresas em relação a desenvolver um RH mais estratégico, apoiando de fato o negócio como um todo? Acho muito bacana essa colocação que você traz, essa pergunta, porque pode parecer talvez mais difícil ter uma ação estratégica por exigir mais comunicação, mais reuniões, mais acompanhamento. Mas o resultado final ele é mais garantido. E essa troca e essa decisão compartilhada com o gestor, e toda a equipe como um todo, fica muito mais fácil. Você ter acesso à informação, ter acesso aos resultados e ver a sua contribuição enquanto RH no fortalecimento do negócio é fantástico, é maravilhoso. Então, vale a pena sair de trás da mesa, vale a pena estar em contato, vale a pena conversar com as pessoas, entender as necessidades
sem dúvida alguma, o resultado é muito mais garantido e a satisfação também, né? Então, vale a pena, sim, fazer esse movimento. Às vezes, no início, demora um pouquinho mais você alcançar o resultado, mas é muito mais satisfatório trabalhar dessa maneira. Um RH estratégico, engajado, ciente, né, da sua contribuição no negócio como um todo. Muito bacana mesmo, Ana. Luana, pensando aqui, pensei em a gente fazer algo diferente para os nossos ouvintes, dividir esse episódio em 2 partes. Ótima ideia, Edu. Um tema tão relevante e importante como esse merece ser continuado em um outro episódio, para a gente dar aquele gostinho para o nosso ouvinte e para a gente continuar uma discussão que é extremamente relevante e atual. E você não deixe de nos contar o que tem achado dos nossos episódios e de todo o conteúdo que a gente tem trazido para vocês. Vai lá, nos conte no nosso canal do WhatsApp. É o 31 99563 8566. 31 99563 8566. Tchau, tchau. Até mais, pessoal. Até a próxima. Tchau, pessoal. Até a próxima. Valeu, até mais, pessoal. Esse podcast foi produzido pela CNH Industrial em parceria com Isvor Educação Corporativa e Consultoria.